Olá, alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Química Geral, primeiro ano do ensino médio, do campus Pinheiral do IFRJ. E hoje vamos para a nossa sétima aula do curso. Estamos quase chegando na nossa aula 10, encerrando o primeiro semestre do nosso curso. E hoje vamos dar continuidade ao capítulo 5, que trata dos modelos atômicos e características dos átomos. Lembrando que até a aula passada nós estávamos estudando os modelos de Dalton, Thomson e Rutherford, ok? Bom, então continuaremos hoje capítulo 5. Lembrando mais uma vez que todo o nosso conteúdo está referenciado, né, a nossa referência, né, nós estamos nos baseando no nosso livro didático que está à disposição de vocês lá na nossa plataforma. Não esqueçam de estar sempre lendo o livro ao final de nossas aulas para captar melhor esse conteúdo, ainda mais o conteúdo de hoje que vai ser bem denso. Vamos tentar trazer da forma mais didática possível para que fique bem entendido essa teoria atômica que nós vamos estudar hoje, ok? Bom, então, aula 7, modelos atômicos e características dos átomos. Hoje nós vamos ver o modelo de Niels Bohr. Pois bem, antes disso, vamos lá voltar ao que a gente encerrou na aula passada, que foi o modelo de Rutherford, que era isso, né? Se vocês lembram bem, era o átomo dentro daquele sistema planetário, né? Ele comparou o átomo a um sistema planetário, onde nós tínhamos um núcleo com partículas com carga positivas e partículas neutras. Então, o núcleo ele tinha, em suma, carga positiva devido aos prótons e elétrons com carga negativa que rodeavam como se fossem planetas num sistema solar, dentro de uma órbita definida. Muito bem. E muito espaço vazio, né, entre o núcleo e os seus elétrons, dentro do que a gente chama de eletrosfera. Pois bem, mas aqui a gente vai ter um imbróglio, a gente vai ter um problema. Porque, sendo o elétron uma partícula carregada negativamente, o elétron é uma partícula com carga negativa, né? E aqui temos partículas com carga positiva que estão no núcleo. Ora, os elétrons eles estariam orbitando aqui, né, cada um dentro de sua órbita, e a teoria eletromagnética clássica explica essa órbita, pois a gente tem uma certa atração aqui entre carga positiva e negativa. Mas quando a gente tem, né, a outra teoria muito bem conhecida e muito bem determinada até ali o século XIX, além da teoria eletromagnética, era a termodinâmica. A gente sabe que um elétron que estava em alto movimento, ou seja, que ele estava com energia cinética, que ele estava em movimento, à medida, né, que ele vai andando, né, que ele vai circulando ali, digamos, de uma forma bem grossa, ele vai perdendo essa energia em forma de radiação e, com isso, cada vez mais ele vai ficando mais atraído ao núcleo. Tá? E tem uma hora que vai acontecer isso daqui. Ó. O elétron ele vai andando, vai perdendo essa energia cinética na forma de radiação, vai ficando mais lento, e quanto mais lento ele está, mais fácil ele fica atraído pela carga positiva do núcleo, até que chega uma hora que esse elétron ia parar e colidir e se juntar ao núcleo pela atração de cargas. A gente teria, no final das contas, novamente o modelo de Thomson. Então aqui a gente tinha um problema que não era explicado nem pela teoria eletromagnética nem pela termodinâmica, ou seja, a física clássica não conseguia explicar como esses elétrons continuavam orbitando aqui sem se colabar com o núcleo. Inclusive, que a gente falou lá na última questão da atividade da aula passada, que eu falei para vocês ficarem com isso na cabeça. Pois bem, então o modelo de Rutherford ele levava em consideração a teoria eletromagnética tradicional e mecânica clássica, com a perda de energia cinética do elétron colidindo com o núcleo, como a gente viu. E, na verdade, não era Rutherford que estava errado, mas sim a própria física. Tá? Então, para isso, a gente precisa da física quântica.
Então, tivemos pesquisadores que começaram a pensar diferente naquela época e trouxe o conhecimento da física para uma nova realidade, tá? Então, a partir ali do início do século XX, a gente vai ter teorias novas sendo postuladas. Tudo começou com o físico alemão Max Planck, que é considerado o pai da física quântica, com a teoria dele da quantização da energia de radiação. Tá? É o que a gente chama de quanta, por isso o nome física quântica, que tem a ver com fóton. Tá? Na verdade, quem chegou a essa questão do fóton ser um pacotinho de energia foi o físico Albert Einstein, que pegou aquela teoria do Planck, de quantização da energia. A gente vai ver um vídeo daqui a pouco explicando como é essa teoria do Planck, né, que tem a ver com o estudo dos corpos negros, e Albert Einstein tendo a ideia de que a luz era composta de pequenos pacotes de energia que viajavam se comportando como uma onda eletromagnética, ou seja, uma radiação, que ele conseguiu juntar a teoria do Planck e fazer algum sentido com aquilo, ou seja, a energia ela tinha níveis discretos, eram pacotes, era mais ou menos assim, ela era o elétron como se fosse um pacotinho o fóton como se fosse um pacotinho com a quantidade de energia X e todas as substâncias, os átomos, eles podiam absorver 1, 2, 3 ou 4 pacotinhos desses. Nunca absorveu 1,2, 2,7, ou seja, era uma coisa quantizada, ok? E com isso, Niels Bohr, ele conseguiu depois, né? Inclusive ele foi contemporâneo de Einstein, eles trabalharam bem juntos, trocaram algumas farpas entre si, depois a gente vai ver algumas histórias relativas a eles, mas um complementou muito a teoria do 8. Então, Niels Bohr trouxe essa visão quântica para o modelo de Rutherford. E com isso, a gente vai ver como ele conseguiu fazer com que esse átomo de Rutherford funcionasse dentro do conceito quântico. Então, Niels Bohr ele usou o conceito da teoria eletromagnética da física clássica para manter aquela eletrosfera de cargas negativas rodeando uma carga positiva, mas através da física quântica ele conseguiu explicar o não colabamento dos elétrons com o núcleo. Okay? Então foi a primeira teoria, um modelo atômico que teve bases de física quântica ali, que é a nossa física moderna atual. Pois bem, então, a física clássica ela vai lidar com fenômenos macroscópicos, que é a nossa escala cotidiana, né, a nossa escala mais familiar. E a física quântica ela vai tratar principalmente de fenômenos na escala atômica e subatômica. As leis da física clássica são diferentes quando a gente está trabalhando com... Aliás, as leis da física clássica, perdão, elas não funcionam quando a gente está trabalhando com um ambiente muito pequeno, com partículas muito pequenas num universo muito diferente do nosso, ok? E tinha alguns experimentos que a física clássica não explicava, como por exemplo, se nós pegássemos, tá? Isso daqui é um tubo com gás hidrogênio e a gente passa uma corrente elétrica de alta tensão aqui, ou seja, a gente está fornecendo energia a esse sistema. Aquecendo esse sistema, no caso, né, há um aquecimento desse gás aqui, ele vai começar a emitir radiação. Tá? O gás ele emite radiação, que é um tipo de luz. E se a gente anteparar essa luz e criar um feixe dela e colidir com um prisma, olha que interessante. O prisma ele é um instrumento que separa os comprimentos de onda. Tá? A gente sabe que se a gente colocar a luz do Sol, né, ou uma luz branca, né, uma luz que tem todos os comprimentos de onda da luz visível, para quem já estudou ótica já viu isso. Num prisma ele vai separar naquele espectro que a gente chama de espectro da luz visível, que vai do ultravioleta até o infravermelho, vai do violeta ao vermelho com uma gama de cores entre eles, é o arco-íris, né? O arco-íris não deixa de ser uma luz passando no prisma, né? Só que no caso desse prisma é a água da atmosfera que está condensando, que está se liquefazendo. Então, pois bem, o hidrogênio ele não apresentava todos os espectros, mas sim espectros muito definidos. E a física clássica não conseguia explicar como isso acontecia, o porquê disso acontecia.
ok? Então, eu vou chamar agora aqui para o nosso curso, o nosso querido amigo lá do canal Ciência Todo Dia, que é o Pedro Loss. Fico aqui de novo, recomendo o canal deles. Eu vou passar o vídeo aqui na nossa aula, mas eu vou deixar os links desses vídeos na descrição e na bibliografia do nosso material. Não deixem de ir lá no canal dele, curtam o canal dele, curtam os vídeos, porque ele é um cientista de primeira mão, um professor espetacular. Eu acho que ele consegue explicar muito bem. Ele é físico mesmo, eu não sou físico, né? Então é muito melhor a gente assistir uma explicação dele, depois eu trago isso dentro da nossa realidade aqui da química. Então eu vou passar 2 vídeos aqui, um de 13 minutos e um de 11 minutos, a gente vai ver aqui juntinhos, e depois a gente vai destrinchar esses vídeos melhor para conseguir acompanhar a teoria de Niels Bohr. Então, vamos lá. Primeiro vamos entender alguns conceitos básicos de física quântica para depois estudar o modelo de Bohr propriamente dito. A mecânica quântica é uma teoria física desenvolvida no começo do século XX que mudou para sempre a física. Desde que ela foi desenvolvida, ela tem sido a teoria fundamental por trás de revoluções tecnológicas, possibilitando a criação de transistores que fizeram computadores caberem nas palmas das nossas mãos e novas tecnologias médicas, como por exemplo a ressonância magnética ou tomografia por emissão de pósitrons, que permitem observar o interior do corpo humano de forma extremamente pouco invasiva. E também foi a física nuclear, junto com a teoria da relatividade, que levou ao desenvolvimento das bombas atômicas, marcando o final da segunda metade do século XX. A teoria quântica não mudou somente a física, mas também o mundo. A mentalidade dos físicos até o fim do século XIX era fortemente marcada por uma perspectiva determinística da física. Naquela época, um problema de física se resumia a descrever como um objeto, por exemplo, um gás ou um campo elétrico ou magnético, mudava no tempo. Mas esse tempo era extremamente rígido. Nós ainda não conhecíamos a relatividade, então a passagem do tempo era sempre a mesma para todo mundo. Todos nós experienciávamos o mesmo segundo a cada segundo. Isso significa que o tempo flui continuamente e, da mesma forma, os objetos mudavam de posição continuamente. Por exemplo, a temperatura de um gás aumenta alguns graus a cada segundo. A energia de um campo elétrico diminui por segundo conforme ele gera uma corrente elétrica e assim vai. O primeiro sinal de que essa nossa noção de mundo não estava correta veio em 1877. Uma espécie de descontinuidade apareceu nas leis da física clássica, quando foi proposto que a energia em ligações moleculares não era contínua, e sim discreta. Isso já vai ficar mais claro, mas no momento interpretem energia discreta como se as ligações moleculares só pudessem ter valores que fossem múltiplos inteiros de um valor base. Você pode ter uma unidade de energia, 2 unidades de energia, ou até mesmo 3 unidades de energia. Mas você nunca pode ter 2,7 ou 3,14 unidades. Isso é o que nós queremos dizer com níveis discretos de energia. Salvem isso no cérebro porque isso vai ser extremamente importante mais pra frente. Ok, essa ideia era boa, mas ela surpreendentemente passou despercebida até a virada do século, quando em 1900 o físico Max Planck resolveu um dos problemas mais importantes da história da física, o problema do corpo negro. Um corpo negro é um objeto ideal, algo que não existe no mundo real. Ele não reflete luz, apenas absorve e emite ela. Só que aqui tem um detalhe. Por causa disso, a emissão de radiação, ou luz, se você quiser interpretar assim, depende única e exclusivamente da temperatura do corpo. Quanto mais quente o corpo negro estiver, mais luz ele estará emitindo. Só que o problema todo era o seguinte: nós sabíamos que corpos negros emitiam radiação e que essa radiação só dependia da temperatura. Mas ninguém conseguia responder de maneira convincente quais eram os tipos de radiação que um corpo negro emitia para uma determinada temperatura. Esse problema derrotou os maiores físicos do século XIX. As ferramentas disponíveis na época eram a teoria eletromagnética e a termodinâmica, que eram 2 das teorias mais bem comprovadas e estabelecidas até então. Então, se essas 2 teorias não eram suficientes para explicar um problema tão simples, isso significa que faltava algo extremamente fundamental na física. Planck conseguiu resolver o problema do corpo negro com a seguinte hipótese. Ok, existe um objeto como um corpo negro, só que ele só pode absorver e emitir energia em quantidades discretas. Isso é, as paredes do corpo negro só podem absorver uma unidade de energia
2 unidades, 3 unidades e assim por diante. Nunca um valor quebrado. E o mesmo vale para emissão. Outra forma de falar que um corpo negro só emite múltiplos inteiros de um valor base é dizer que a troca de energia é quantizada. E bingo! É isso que significa o quântica da palavra física quântica ou mecânica quântica. Certas coisas acontecem em etapas discretas, em espécies de pacotes. Só que, como toda grande revolução na ciência, essa ideia de quantização do Planck não foi imediatamente bem recebida. Mas não demorou muito para ela ser validada de outras maneiras. Uma das formas de resolver o problema do corpo negro foi descoberta por Albert Einstein. E a solução que ele encontrou deixava ainda mais confirmada a ideia de que a energia é quantizada. Para resolver o problema, Einstein assumiu que a própria luz era formada por pequenos pacotes de energia. E esses pacotes eram quantizados, ou um quanta, se você quiser saber o nome técnico. E isso tem implicações bem interessantes. Isso significa que você nunca pode ter um meio fóton na natureza. Você só pode ter 1, 2, 3 ou qualquer outro número inteiro. E além disso, foi essa ideia de que a luz é formada por pequenos pacotes de energia que fez Einstein resolver outro problema em aberto na física, o efeito fotoelétrico. Ok, então agora nós sabemos que alguns processos na natureza acontecem em intervalos de valores, ou seja, eles são quantizados. Era oficialmente o começo da teoria quântica. Mas qual que era o próximo passo? O próximo avanço significativo da teoria quântica foi feito, em boa parte, por Niels Bohr e a sua explicação do átomo de hidrogênio. O modelo atômico de Bohr era o seguinte: um átomo é composto por um núcleo positivamente carregado e esse núcleo é orbitado por elétrons que têm carga negativa. Só que aqui entra a quantização. Os elétrons não podem ter qualquer órbita. Existem apenas algumas órbitas permitidas. Só que como a energia de um elétron depende diretamente da órbita ao redor do núcleo do átomo, e as órbitas só podem ter alguns valores e não todos, a conclusão que se tira disso é que a energia dos elétrons nos átomos tinham que ser quantizadas. De acordo com essas regras, o elétron não pode se mover lentamente entre a sua órbita atual e alguma outra. Para passar para uma órbita mais energética, o elétron precisa absorver um fóton, que é a partícula da luz, com a energia exata para fazer ele pular para a próxima órbita. Lembre-se que agora as coisas são quantizadas. Então, um elétron não pode absorver meio fóton, só fótons inteiros. Mas o espaço entre as órbitas e a diferença de energia entre elas é única para cada elemento da tabela periódica. Isso é, se nós observarmos qual tipo de luz é emitida ou absorvida por um material, nós temos uma espécie de impressão digital que permite identificar esse elemento quase sem erros. E essa é a explicação quântica para o que nós chamamos de espectro de emissão ou absorção de cada elemento. Se você olha esse espectro de absorção do hidrogênio, por exemplo, você vê lacunas. Cada uma dessas lacunas é a exata energia que um fóton tinha quando foi absorvido totalmente por um elétron. Se você quer excitar elétrons no hidrogênio, você nem precisa se preocupar em emitir qualquer outra frequência de luz. Você só precisa mandar essa frequência exata porque é ela que vai ser absorvida. E sabem o que é ainda mais divertido? Foi estudando essas linhas que nós chegamos no próximo grande passo do desenvolvimento da teoria atômica, que foi a descoberta do spin do elétron. O spin de uma partícula é basicamente um campo magnético intrínseco dela. Ele faz parte dela. Por exemplo, todo elétron tem uma energia magnética, e isso é fato. Inicialmente se pensava que esse campo magnético era criado pela rotação da partícula, mas alguns cálculos logo revelaram que isso seria impossível. Para o elétron gerar o campo magnético que ele tem, ele precisaria girar 4 vezes a velocidade da luz e isso é impossível. Caso encerrado, a nossa ideia estava errada. O spin é a primeira quantidade fundamentalmente quântica. Isso quer dizer que não existe nada na física clássica que seja parecido ou possa explicar o spin das partículas. Eu acho que até esse ponto do roteiro já deu para ficar bem claro como a física quântica é diferente da física clássica. E não fomos só nós que percebemos isso. As próximas teorias que surgiram a partir daqui começaram a fazer algo curioso. Algumas delas tentaram não se basear nada na física clássica. E esse rompimento com a física clássica é deixado ainda mais evidente com o desenvolvimento das primeiras equações criadas para descrever sistemas quânticos, como a equação de Schrödinger. Com essas equações, finalmente faz sentido usar o termo mecânica quântica e não física quântica, porque agora nós resolvemos problemas quânticos como nós resolvemos problemas em física clássica.
Nós começamos com um sistema numa configuração inicial conhecida e aplicamos equações fundamentais para descrever como que esse sistema evolui ao longo do tempo. Mas as equações fundamentais da mecânica quântica fizeram previsões que deixaram muitos físicos bastante desconfortáveis. A primeira dessas previsões é a natureza probabilística da teoria quântica. É impossível prever com completa certeza o comportamento de uma partícula ou qualquer sistema quântico. E isso não parecia ser apenas uma peculiaridade das nossas equações, e sim um aspecto fundamental do mundo quântico. A segunda previsão, que deixou as pessoas bastante desconfortáveis, era o famoso princípio da incerteza. Esse princípio afirma que é impossível determinar a posição e a velocidade de uma partícula ao mesmo tempo com boa precisão. Você precisa escolher. Ou você erra na medida da posição, ou você erra na medida da velocidade. Você não tem como saber os dois com precisão ao mesmo tempo. E nisso a mecânica quântica rompia completamente com as ideias de determinismo da física clássica. Isso gerou muita polêmica entre os físicos do começo do século XX. Até mesmo Einstein, que foi um dos fundadores da teoria quântica, desaprovava essas ideias falando a famosa frase "Deus não joga dados", como uma crítica a essa natureza probabilística da teoria. Só que daí Bohr respondeu: Einstein, não diga a Deus o que fazer. E mesmo tendo um começo turbulento, logo ficou claro que a mecânica quântica trazia mais respostas do que dificuldades. Um exemplo disso foi a previsão da existência da antipartícula do elétron, o pósitron, quando o físico Paul Dirac combinou mecânica quântica com a teoria da relatividade. E apenas alguns anos depois, essa previsão foi comprovada experimentalmente. Essa foi a primeira vez na história que uma partícula foi prevista matematicamente antes de ser detectada experimentalmente. Isso é incrível. A relatividade nos mostrou que massa é equivalente a energia. Isso é a famosa equação E igual a mc² de Einstein. Ou seja, se quisermos uma teoria quântica completa, nós precisamos levar em conta a possibilidade de partículas serem criadas e destruídas a qualquer momento. E aqui chegamos em um dos últimos estágios do desenvolvimento da teoria quântica. Porque é exatamente isso que a teoria quântica de campos faz. A teoria quântica de campos é a teoria física mais bem-sucedida que nós temos hoje. E ela foi o avanço natural das ideias da quântica e da relatividade. E ela é responsável por uma previsão numérica confirmada com 10 dígitos de precisão. Para você ter uma ideia, se a gente tivesse um GPS com essa precisão, nós poderíamos acompanhar o movimento de grãos de areia individuais aqui na Terra enquanto estivéssemos em órbita. Mas talvez a maior contribuição da teoria quântica de campos seja o modelo padrão de partículas, o famoso. Ele explica o comportamento de quase todas as partículas conhecidas. Ele previu a existência do bóson de Higgs e ele nada mais nada menos do que descreve 3 das 4 forças fundamentais da natureza. Mas mesmo com todo esse sucesso, a teoria quântica ainda ficou marcada como uma teoria impossível de ser entendida. Como disse uma vez o físico Richard Feynman, se você acha que você entendeu mecânica quântica, então você não entendeu nada de mecânica quântica. E o problema aqui não é uma matemática difícil, tanto que muitas tecnologias atuais dependem de contas de alta precisão feitas usando mecânica quântica. O problema é que essa teoria lida com as menores escalas da natureza, onde a intuição humana falha miseravelmente. Nós temos muita dificuldade em entender essa natureza fundamentalmente probabilística, ou o princípio da incerteza, ou quem sabe o fato de que partículas podem surgir quase que do nada. Só que por mais que todas essas frustrações conceituais existam, é incrível notar que conseguimos fazer ciência e tecnologia até mesmo com o que nós não conseguimos entender completamente. Para mim, isso é uma prova de que a humanidade é de fato extremamente incrível. Muito obrigado e até a próxima. Pois é, pessoal. É bem interessante essa explicação. Eu sou fã do Pedro. Ele é um físico de mão cheia. Nessa hora a gente tem, né, que ser humilde e passar a bola para quem entende muito mais do que a gente, que consegue explicar muito melhor do que a gente. Então, com o advento da física quântica, a gente tem um movimento diferente, tá? Porque a gente tem uma forma de enxergar diferente. Como ele muito bem colocou no vídeo, você tem agora um modelo de estudo dentro de um nível onde a percepção humana falha miseravelmente, como ele diz. Então, até chegar ao físico Erwin Schrödinger, que ele cita no vídeo,
a gente não tinha modelos matemáticos para trabalhar a física quântica, apenas a gente tinha uma extrapolação da física clássica determinística que Niels Bohr fez essa sopa, ele misturou conceitos da física clássica com alguma coisa da física quântica que já veio justamente ali de Planck e Einstein. Mas só depois com Schrödinger mesmo, que não vai ser tópico da gente aqui, a gente não vai ver Schrödinger com, digamos assim, muita ênfase no nosso curso aqui, porque é uma coisa mais para quem for seguir a graduação na área da química ou na área da física, né? Mas enfim, que é o nosso modelo atômico atual baseado totalmente agora em mecânica quântica. Então, a gente agora vai ter um conceito interessante aqui, vou desenhar aqui do lado, que ele explicou muito bem, que agora Bohr ele tem um instrumento que vai ajudar muito. Ele tem um núcleo com os prótons e tem os elétrons agora circulando em órbitas definidas. Tá? Então, os elétrons, eles agora estão em órbitas definidas com energias definidas, ou seja, se esse elétron aqui ele quer pular para uma próxima camada, ele tem que absorver, né, um fóton, ou seja, uma quantidade de energia compartimentalizada, né, a luz, tá? Como está aqui na luzinha explicada aqui, né, que Einstein falou que são vários fótons, né, ele descreveu a luz como a luz na verdade um conjunto de fótons sendo liberado. Cada fóton da luz ele vai ter um comprimento de onda e vai ter uma frequência associada a ele, que são que cada um é uma cor visível do espectro de luz. Ou seja, o hidrogênio ele vai absorver aqueles fótons específicos. O fóton, por exemplo, que é relativo à cor, vamos supor, a gente viu que ele não absorve nada da cor amarela, porque o fóton da cor amarela ele não tem a energia suficiente para fazer com que esse elétron que está nessa camada passar para a camada de cima. Ponto final. Ele tem, ou seja, agora a gente tem uma ideia de energia quantizada. Apenas aqueles fótons que aparecem ali no espectro são os fótons absorvidos por aqueles elétrons. Então, lembrando que ele trabalhou com hidrogênio, que é um átomo simples que tem apenas um próton e um elétron. Então, ele viu transições eletrônicas possíveis desse elétron que eram poucas. Obviamente que quanto maior o átomo, mais elétrons e mais transições nós teremos, e esse espectro vai ser diferente. Agora vamos ver o próximo vídeo aqui, que é o átomo de Bohr. Então agora, né, vamos chamar de novo o Pedro aí, que dá uma explicação maravilhosa sobre o modelo de Bohr, e agora a gente vai ver a aplicação dessas novas visões da química quântica naquele modelo de Rutherford que a gente estudou na aula passada. Então, com vocês, Pedro Lóis, mais uma vez, do canal Ciência Todo Dia, explicando o modelo de Bohr. No último vídeo nós vimos como o átomo de Rutherford resolve um problema que foi encontrado no átomo de Thomson. Mesmo assim, o átomo de Rutherford apresenta alguns problemas. O primeiro deles é quanto à ideia de um sistema planetário, que seria essa característica de ter um núcleo no centro com a maior parte da massa e elétrons orbitando em volta. Essa definição gera um problema do ponto de vista de estabilidade do átomo. Pensem no seguinte, os elétrons poderiam estar separados em volta do núcleo ou poderiam estar orbitando o núcleo. E os dois casos são instáveis. Se os elétrons estão parados, então por causa da carga positiva do núcleo, os elétrons serão atraídos até ele e isso resulta no átomo de Thomson. Por outro lado, se eles estão girando, isso é um paralelo perfeito com o sistema solar. O Sol, que seria o núcleo no centro, e os planetas, que seriam os elétrons, girando em volta. O sistema solar é mecanicamente estável. Isso se nós considerarmos somente a massa dos planetas. No entanto, diferente de planetas, tanto os elétrons quanto o núcleo têm cargas. E de acordo com a teoria eletromagnética clássica, toda partícula carregada em movimento acelerado libera energia na forma de radiação.
E lembrando da conservação de energia, se o elétron emite energia na forma de luz, ou radiação, essa energia tem que vir de algum lugar. E qual é a energia que o elétron tem? A energia cinética do seu movimento circular. Então ele iria lentamente transformar a energia da sua órbita em radiação. E isso o faria lentamente se aproximar do núcleo na forma de uma espiral até colidir com ele. De fato, Rutherford estava errado. Mas não era só ele. Faltava um detalhe crucial na física. O próximo avanço do nosso entendimento do átomo estava em uma outra coisa que o modelo atômico de Rutherford não explicava: o espectro de luz dos átomos. Newton mostrou em 1666 que um feixe de luz de cores diferentes refratam para diferentes ângulos quando incidem em um prisma. A configuração de cores provenientes do prisma é chamada de espectro. Um arco-íris, de certa forma, é o espectro da luz visível, o conjunto de comprimentos de onda da luz que o olho humano é capaz de enxergar. E foi uma chama que proporcionou os primeiros passos para a análise química por meio da espectroscopia, através do trabalho de Bunsen junto com Kirchhoff, nos quais várias substâncias eram colocadas nas chamas do bico de Bunsen. Ao aquecer materiais diferentes, a cor da chama muda e nós podemos medir os seus espectros. A partir do trabalho deles foi possível descobrir elementos químicos desconhecidos na época. O hélio, por exemplo, foi descoberto primeiro no Sol e só depois aqui na Terra. E isso que é a espectroscopia, o estudo da luz que os objetos emitem para estudar sua composição. Quando um gás monoatômico é aquecido até uma temperatura bem alta, ele emite luz. Se você usar um prisma, é possível separar cada cor e assim você terá um espectro. Esse espectro mostra os tipos de luz que cada átomo emite, e é isso que nós chamamos de espectro atômico. Ele é composto de linhas bem finas, chamadas de linhas espectrais. E além disso, a luz emitida é bem característica de cada átomo. Esse espectro é uma assinatura do átomo. Além disso, sabia-se que ao incidir uma luz branca, isso é, uma luz contendo todas as cores, em um gás monatômico e em seguida usar um prisma para observar o espectro, nós vamos ver que algumas cores sumiam e adivinhem quais eram. As mesmas cores que estão no espectro de emissão. Ou seja, quando os átomos recebem energia, eles emitem certas cores muito específicas. E quando eles são iluminados, eles absorvem essas exatas mesmas cores. Mas toda essa absorção de energia acontece em frequências muito específicas. Átomos não emitem ou absorvem luz em qualquer frequência, como era esperado pela teoria eletromagnética clássica. Tanto Thomson quanto Rutherford até tinham explicações para o espectro dos átomos, mas elas eram insuficientes e não era possível calcular qual luz seria emitida por eles. O próximo modelo atômico é um passo para longe da física clássica, já em direção ao futuro da física, a física quântica. A solução da instabilidade do modelo de Rutherford foi explicada por um físico chamado Niels Bohr. Bohr fez 4 postulados, que foram: primeiro, um elétron e um átomo se movem em uma órbita circular em torno do núcleo sob a influência da atração coulombiana entre o elétron e o núcleo. E isso obedece às leis da mecânica clássica. Segundo, em vez de uma infinidade de órbitas possíveis segundo a mecânica clássica, um elétron só pode se mover em uma órbita na qual o seu momento angular orbital é um múltiplo inteiro da constante de Planck. E é aqui que tudo muda do modelo de Rutherford. A constante de Planck é uma nova grandeza física da nova física da época, física quântica. E o que Bohr está dizendo é que o elétron não pode orbitar qualquer órbita. E essa frase ficou estranha. Existem restrições que limitam quais órbitas e energia um elétron pode ter. Terceira, apesar de estar constantemente acelerado, um elétron que se move em uma dessas órbitas possíveis não emite radiação eletromagnética. E quarta, há emissão de radiação eletromagnética quando um elétron, que se move inicialmente sob uma órbita de energia total EI, muda para a órbita com energia EF. A frequência da radiação emitida é igual a EI menos EF, dividida pela constante de Planck. Ou seja, um elétron pode estar numa órbita de alta energia e quando ele se move para uma órbita de mais baixa energia, ele emite luz na forma de um fóton. Um detalhe importante com relação ao modelo de Bohr é o conceito de fóton. Fótons podem ser definidos como pacotes de ondas eletromagnéticas que têm energia bem definida. Essa energia é igual à constante de Planck multiplicada pela frequência da onda. O primeiro postulado usa a mecânica do modelo de Rutherford, por isso algumas fontes chamam esse modelo de Rutherford-Bohr. O segundo postulado introduz a quantização do momento angular e, por consequência, a quantização da energia nas órbitas dos átomos. Ou seja, existe um número limitado de energias que um elétron pode ter ao orbitar um átomo. E quando ele muda de energia, ele emite luz num comprimento de onda bem específico. Exatamente como era observado nos experimentos de espectroscopia.
O terceiro postulado elimina o problema da estabilidade de um elétron se movendo em uma órbita circular, simplesmente postulando que essa característica não é válida para o caso de um elétron atômico. E sinceramente, isso é só aceitar o que era observado experimentalmente. Bohr provavelmente entendia que o seu modelo não era perfeito, mas ainda assim era um grande avanço. O modelo de Bohr foi o primeiro modelo que não era completamente física clássica. Na verdade, é um modelo misto. Ele supõe que o elétron se move em uma órbita circular obedecendo a mecânica clássica, mas ao mesmo tempo ele usa a ideia não clássica de quantização da energia. Supõe-se que o elétron obedece uma característica da teoria eletromagnética, que é a lei de Coulomb, mas não outra, que é a emissão de radiação de partículas aceleradas. Mas um grande fator que devemos encarar é que a teoria clássica da física foi feita pensando em sistemas macroscópicos. Só que agora nós estávamos falando de sistemas microscópicos. Conforme vamos explorando essa escala de tamanhos extremamente pequenos, as coisas vão se tornando cada vez menos intuitivas. O importante do modelo de Bohr é que os elétrons não podem mais orbitar a qualquer distância do núcleo. Eles precisam estar em órbitas específicas com energias específicas. Vamos pensar que um átomo tem um número possível de órbitas. Se um elétron estiver numa órbita mais afastada, digamos a quarta órbita, ele tende a voltar para a órbita de mais baixa energia. Quando ele fizer isso, ele vai emitir o excesso de energia entre a órbita que ele está e a órbita que ele vai na forma de luz, que são os fótons. E esse é o espectro de emissão. É o elétron mudando de órbitas de alta energia para órbitas de mais baixas energias. Só que o retorno do elétron ao seu estado fundamental não é um caminho único. Por exemplo, se ele for da quarta órbita para a terceira, e depois para a segunda, e por fim para a primeira, que é o seu estado fundamental, nós temos 3 transições, ou seja, 3 emissões de fótons com energias diferentes. Ou então ele poderia ter ido direto para a órbita de mais baixa energia, ou qualquer uma das outras possibilidades entre elas. As diferentes possibilidades de transição explicam as diferentes cores no espectro de luz de um átomo. E a quantização da energia explica por que as cores emitidas são bem específicas, que nós chamamos de discretas. E fazendo as contas, o modelo de Bohr explica as transições de estados e concorda totalmente com os resultados experimentais para as linhas espectrais. E explicar isso foi revolucionário, mas o próprio modelo de Bohr tinha os seus limites. Ele não explica bem o que era essa transição entre órbitas, e a mistura entre usar as teorias da física clássica junto com a nova teoria quântica deixava os físicos desconfortáveis. E isso não é culpa do Bohr. As ferramentas matemáticas para uma descrição satisfatória do átomo ainda não existiam. Um avanço significativo só seria possível com o avanço da mecânica quântica, e o próprio Bohr contribuiu para isso acontecer. O modelo de Bohr representa um passo modesto em direção ao futuro da física, e representa também o fim da física clássica, e infelizmente também representa o fim do nosso curso. O próximo grande modelo atômico seria o átomo de Schrödinger, que já inclui diversas ideias da mecânica quântica, e faz um rompimento drástico com várias das ideias que nós mostramos nesse curso. E para explicar algo assim, no nível de detalhes adequados, eu iria precisar de um outro curso só sobre física quântica. Pois é, Pedro, eu me inscreveria nesse curso de física quântica amarradão. Então, com isso a gente viu uma explicação bem consolidada e bem substancial sobre o modelo de Bohr. Então, pessoal, com isso a gente tem o modelo atômico de Rutherford-Bohr, onde, como foi dito, os elétrons eles vão ocupar determinados níveis de energia ou camadas eletrônicas. O elétron não pode ter energia zero, ou seja, ele nunca está parado, ele está sempre em movimento, tá? Sempre dentro daquela camada ou nível de energia, pode usar qualquer um desses dois termos, tá? Que seja compatível com o seu momento angular, com o seu momento energético. Em cada camada, o elétron possui energia constante. Enquanto ele está naquela camada, a energia dele vai ser constante. Quanto mais próximo do núcleo, menor a energia do elétron em relação ao núcleo. E quanto mais distantes, maior a sua energia. Então, o estado energético aumenta quando o elétron ele mais se afasta do núcleo. E para passar de um nível de menor energia para um de maior, o elétron absorve uma quantidade certa e discreta de energia, uma quantidade compartimentalizada, um fóton.
Um fóton que tem energia suficiente para que faça com que ele passe para o próximo nível. Não existe nível intermediário. E com isso a gente mata aquela ideia da espiral, porque se ele pode se mover espiral, significa que o número de órbitas em redor do núcleo é infinita. E não, isso nunca vai acontecer. Agora, se ele precisa absorver o fóton para passar da camada 2 para a camada 3, por exemplo, o fóton tem que ser o fóton exatamente correspondente à luz, o fóton, a energia da cor grená, não vai ser o da cor amarela que vai fazer isso, ela vai passar direto, ele não absorve, ele só absorve o fóton com o da cor grená, por exemplo, tá? Que é a quantidade de energia certa para ele passar para o próximo nível energético correto. Então, cada nível de energia vai ser compartimentalizado, ele precisa absorver exatamente aquela energia, ok? Então isso ficou muito... isso foi uma explicação sensacional e que funciona muito bem e explica toda a questão do espectro de cor dos átomos que a gente viu no vídeo. Tá? E, da mesma forma, quando ele absorve e vai para esse nível energético maior. Quando ele desce para o nível energético menor, ele libera energia na forma desse mesmo fóton. Vai emitir exatamente aquela cor grená, né? Que eu inventei aqui agora, só uma suposição. Tá? Que os nossos olhos interpretam como isso. Então, como existem apenas algumas órbitas possíveis, há somente alguns valores de energia, por isso a gente denomina de energia quantizada. Pois bem, então, a gente tem aqui uma representação esquemática do livro de vocês. A gente tem um núcleo, né, com alguma carga positiva, com os prótons aqui, e o elétron circulando aqui. E aqui a camada 1, a camada 2 e a camada 3. E aqui uma representação. Quanto maior o nível de energia, tá? Maior... aliás, quanto mais distante do núcleo que está aqui forem essas camadas, maior a quantidade de energia que o elétron tem que ter para orbitar ali. Então, o elétron recebe essa energia, tá? E, pum, vai para a camada 2, da camada 1 para a camada 2. Ele vai para um estado energético maior. E, quando ele volta para a camada, ele libera essa mesma energia, tá? Na forma de fótons, ok? Então, é uma representação esquemática do que a gente já viu ali na explicação no vídeo. Bom, então Bohr propôs que esses elétrons se situam em níveis de energia ou camadas eletrônicas. Então ele estabeleceu camadas com nível de energia, né, apropriado de cada uma delas, que serão 7 camadas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, as quais também poderiam ser representadas pelas letras maiúsculas, K, L, M, N, O, P e Q. K é a camada 1, L é a camada 2, M é a camada 3 e por aí vai. A camada 1 ou K era a mais próxima do núcleo e é de menor energia, e a 7 ou Q a mais distante e de maior energia. Vejam bem, pessoal, é simplório? É simplório, tá? Mas explica muita coisa. Isso é muito importante, tá? Que obviamente depois, como o próprio Pedro disse, quando vem o átomo de Schrödinger, já baseado totalmente na mecânica quântica, a gente vai ver uma coisa mais substancial ainda, que explica mais coisas ainda. Mas para o que a gente quer aqui para o nosso curso, esse modelo de Rutherford-Bohr já vai nos ajudar bastante, tá? E o mais importante, vocês estão construindo conhecimento, vocês viram a história sendo contada até aqui com todo o fundamento físico utilizado por esses pesquisadores. Isso é muito importante, tá? Então, vejam bem, a gente tem aqui o hidrogênio, que é o átomo que tem o número atômico 1, né? Aqui o número atômico é 1, o número atômico aqui é 2 e o número atômico aqui é 3 dessas substâncias, tá? Lembrando aqui que quando a gente tem uma espécie, o número atômico está escrito aqui, e o número de massa está aqui, e que o número atômico é igual ao número de prótons, que também é igual ao número de elétrons, que a gente viu isso na aula passada. Ok? Muito bem. Então, o hidrogênio ele tem um próton e um elétron. Apenas é a substância mais simples que tem, o hidrogênio, né, de massa 1,
sem nêutrons, é 99,99% do hidrogênio do universo. Tá? E o que acontece? Ele tem apenas uma camada energética e um elétron circulando nele. O átomo de hélio, que já tem mais um próton e agora 2 nêutrons também, cujo número de massa é 4, ele vai ter 2 elétrons circulando nesse orbital S. O próximo composto, que é o lítio, que tem 3 prótons e 3 elétrons, olha só, eu não consigo mais colocar um elétron na camada K, que é essa primeira camada. Ele vai agora para a camada L, porque a camada K só comporta no máximo 2 elétrons. Então ele vai precisar de mais energia para seguir para uma camada mais energética, esse próximo elétron. Olha que interessante. Com os experimentos que foram seguindo, foi possível determinar qual era a quantidade de elétrons que eram permitidos colocar em cada uma dessas camadas energéticas, desses níveis. Por exemplo, ó, hidrogênio, que tem o número atômico 1, tem 1 elétron, o hélio que a gente viu, o lítio. O carbono tem 6 elétrons, ou seja, 2 na camada K e 4 na camada L, que é a segunda camada. Quando a gente vai para o sódio, que tem 11 elétrons, né, cujo número atômico é 11 prótons e 11 elétrons também, 2 elétrons, e aí não ficam 9 na camada L, mas sim 8. E na próxima camada M, ele vai ter uma terceira camada mais energética. Isso acontece com os próximos átomos, inclusive com os íons. Tá? Esse daqui é o íon sódio, ele está com carga positiva mais 1, por quê? Porque ele perdeu um elétron, ficou com um próton a mais, e aí ficou com a carga positiva a mais. Né? Então ele perdeu esse elétron da camada M e ficou com os 8 elétrons ali na camada L. A mesma coisa o magnésio, que tem 12 elétrons, né? 2 na primeira camada, 8 na segunda, perdão, e 2 na terceira. Quando ele perde esses 2, ele vai formar o cátion Mg2+, porque aqui ele vai ter 10 elétrons, né? Ou seja, ele vai ter 12 prótons, 10 elétrons, carga dele vai ficar mais 2. E por aí vai. Pois bem, com isso, a gente entendeu que cada camada eletrônica tem um número máximo de elétrons que ela comporta. Cabem 2 elétrons, a camada L, 8 elétrons, a camada M, 18 elétrons, a camada N, 32, O, 32, P, 18 e na última camada O, 8 elétrons. Mas cuidado ao distribuir esses elétrons, porque a gente vai esbarrar numa nova regra que a gente vai falar aqui e depois vamos destrinchar mais ela. Mas, ó, vejam, a última camada eletrônica de um átomo, que o átomo comporta no máximo 8 elétrons. Isso é importantíssimo. Esse é o número máximo que uma última camada comporta, tá? Que a gente vai ver que é a famosa regra do octeto, que a gente vai falar mais na frente. Tá? Ou seja, o átomo, para ser considerado estável, tá? Quimicamente estável, ele tem 8 elétrons na sua última camada. É a regra do octeto. Mas a gente vai falar isso depois com mais calma. Tá? Mas fiquem com isso na cabeça. Muito bem, se a última camada contiver um número de elétrons entre 9, ou seja, maior do que 8, e até 18, que é o limite da camada M, vamos deixar 8 nessa camada e passar para os demais para as camadas seguintes. Vamos lá. Vamos olhar com calma, que falando assim pode não parecer, não dá para entender, mas vamos ver. Por exemplo, o potássio, ele tem 19 elétrons. Então vamos começar a distribuir. Camada K vai ter 2 elétrons, como a gente já viu. Camada L, 8 elétrons, 2 mais 8, 10. Sobrou 9 e eu não vou deixar 9 elétrons aqui. Tá? Não, eu não posso fazer isso, porque eu não posso ter 9 elétrons na última camada. Tá? E ele não tem os 18 necessários, então eu vou colocar 8 e passar esse elétron excedente para a próxima camada N1. Então ele vai ter um elétron nessa última camada. É isso mesmo, tá, pessoal? Apesar da camada M comportar 18, a gente vai ter ele indo para a camada, esse último elétron para a camada N. Pois bem, o cálcio com 20 elétrons, tá? Com número atômico 20 prótons e 20 elétrons. Então, distribuímos 2, 8, temos 10. Falta 10.
Não vou botar 10 aqui na última camada. Nananina não, tá? Vou botar 8 e os dois excedentes vou botar para a camada N. Beleza. Agora, se ele tiver 19, por exemplo, tá? Aí sim eu posso colocar 18 elétrons aqui. Vai sobrar um elétron para a camada N. Beleza. Tá? Agora, vamos lá. Se a última camada tiver 19 e 32, devem se deixar 18 nessa camada e passar os demais para a seguinte. Quando eu penso em 19, 20, 21, não é difícil imaginar. Tá? Por exemplo, o estrôncio. Por exemplo, se ele tiver um número aqui, 26 na última camada, antes da gente ir para o estrôncio, tá? Eu vou colocar 18 na camada M, beleza, vai sobrar 8 para outra, beleza. Agora, quando ele tem 27, aí a gente já vai ter um problema, tá? Mas vamos acompanhar aqui o estrôncio que vocês vão entender melhor. O estrôncio, tá? Tem 38 elétrons, então 2 na camada K, 8 na camada L, 10. Faltam 28. Desses 28, agora sim, eu consigo colocar 18 na camada M. Tá entre 19 e 32. Ok. Faltou 10. Eu não vou botar 10 elétrons sozinhos na camada N, porque a gente sempre tem que respeitar esta regra dos 8 elétrons na última camada. Então, eu vou botar 8 elétrons na camada N e agora 2 elétrons na camada O. Beleza? Muito bem. E o bário? Olha que interessante. O bário tem 56 elétrons. 2 na camada K, 2 na camada L, faltam 46. Mais 18 na camada M, temos 28. 28 para 56, está faltando exatos mais 28. A camada N cabe 32, mas obviamente eu não posso botar 28 elétrons aqui, mesmo cabendo 32, tá, pessoal? Eu vou ter que botar quanto? 18. Boto 18 aqui. Boto 18 aqui, sobram 10. E também não vou botar 10 na última camada. Não. Vou jogar os 8, que ele não pode ter mais do que 8, e aí sobram 2 para a última. Ok? É assim que funciona a distribuição eletrônica. Obviamente que tem uma explicação. Isso daí foi baseado no que eles viram experimentalmente. Eles não tinham como prever esse comportamento. Tanto que, por exemplo, é tão imprevisível que olha só o ferro, né? O ferro, ele tem 26 elétrons. Então, se a gente for fazer, ó, camada K, L, M, N, ficaria 2, né? 8, temos 10, faltam 16. Não posso botar 16 aqui, né? Por causa da nossa regra. Então, eu vou ter que botar 8. E aí, faltou 8, que aí cabe certinho aqui. A gente teria aquela configuração com 8 elétrons na última camada, e isso é uma configuração de gás nobre. A gente vai estudar a tabela periódica na próxima aula, vamos começar a estudar a periodicidade dos elementos, a gente vai ver que os gases nobres, tá? Que tirando o hélio, que tem 2 elétrons na última camada, tá? O neônio, argônio, criptônio, xenônio, todos eles vão ter 8 elétrons na última camada deles, que é a camada mais distante. Então, isso dá uma estabilidade, eles praticamente não reagem com nada, eles são muito estáveis, por isso são gases nobres. E o ferro a gente sabe que reage muito. O ferro reage com qualquer coisa, ele é super reativo, ele oxida, ele é agente redutor, enfim, ele faz várias reações de complexação, o ferro reage muito. Então, essa teoria não explica, né, o comportamento do ferro. E quando a gente vai ver o ferro na prática, olha só como é que é a distribuição eletrônica dele. Ó. É 2, 8, 14, 2. Ele tem 2 elétrons na última camada, que explica essas reações. A teoria do octeto vai ficar bem mais clara, essa questão dos 8 elétrons na última camada, quando a gente vê reação química, tá? E formação de moléculas. Não precisam se preocupar com isso agora. Só fiquem com isso na cabecinha de vocês sobre a questão dos 8 elétrons na última camada. Beleza? Então temos essas exceções e hoje em dia
né, a nossa mecânica quântica atual, já baseada nas equações de Schrödinger e de Heisenberg, a gente consegue chegar e também nas contribuições do químico Dirac, então a gente consegue chegar em modelos mais baseados na física quântica própria, na mecânica quântica propriamente dita, que podem prever esses comportamentos atômicos. Tá? Mas não vai ser o nosso foco aqui. Enfim. Então, algumas atividades. Tá? Observe nas fotografias abaixo a coloração da chama quando os átomos de diferentes elementos químicos são vaporizados em um bico de Bunsen. O bico de Bunsen é um bico com uma chama. Tá? Então, você coloca o elemento e vai acontecer aquele processo dele absorver energia, ou seja, ele absorvendo energia, aquele elétron que estava nesse nível energético aqui, tá? Ele vai subir para esse nível energético aqui, vai ficar excitado, ele vai ficar com energia acumulada nele. E depois, quando esse elétron volta para o nível energético que ele estava antes, ele vai liberar energia na forma de fóton. Tá? E, obviamente, olha a cor do sódio e a cor do cobre quando são incinerados. É diferente. Inclusive, existem lâmpadas de sódio, né, que é utilizado sódio ali no fio metálico, que é aquecido, que ele emite essa luz. São as lâmpadas que a gente vê aí no pódio, pessoal, essa lâmpada de sódio, né? E por aí vai. Da mesma forma, o cobre, ele emite essa luz esverdeada. Então, isso daqui a gente já sabe o que acontece, a gente sabe o porquê que explica isso, conforme a gente viu cada átomo ele vai ter elétrons em níveis energéticos diferentes que esses elétrons vão percorrer e emitir esses fótons, ok? E aqui, mais uma atividade, tá? Lá na página 93 do livro de vocês, o enxofre possui 4 isótopos. O enxofre com massa 32, 33, 34 e 36. Lembrando que um isótopo, a isótopo lembra do pezinho que eu mostrei lá na aula anterior, quer dizer que ele tem o mesmo número de prótons, ou seja, eles são o mesmo átomo. O que vai diferenciar é o número de massa deles, que é o número de prótons mais o número de nêutrons, ou seja, é a adição de nêutrons. O enxofre 16 ele tem menos nêutrons que o 33, que o 34 e o 36, por aí vai. O mais abundante é o que contém 16 nêutrons no núcleo atômico. Agora, qual deles é o mais abundante? Isso é uma resposta que a gente pode ter com a nossa tabela periódica, que eu vou projetar aqui para a gente ver. Isso daqui, na tabela periódica, a gente consegue ver aqui que, se a gente pegar o enxofre aqui, olha só, número atômico, ele está aqui em cima, tá? O número atômico dele é 16. Olha só que legal. Se o número atômico dele é igual a 16, a gente vai ter uma aula de como interpretar a tabela periódica aqui, ok? Fiquem tranquilos. Significa que ele tem 16. Significa que ele tem 16 prótons e 16 elétrons. Ora, se o mais abundante é o que tem 16 nêutrons, ora, a gente vai concluir que o mais abundante é o enxofre 32, porque ele tem 16 prótons mais 16 nêutrons, que dá a massa de 32, tá? Que é o A é igual ao Z mais N. Muito bem. O que todas essas espécies têm em comum? Número de prótons, é a mesma substância. Ok. Deu o número de massa do isótopo mais abundante, 32. E agora represente uma tabela de distribuição eletrônica em camadas do íon S2-. Veja bem, o enxofre 2-, se ele está 2-, quer dizer que ele está com 18 elétrons. Por quê? Ele tem 16 elétrons, mas ele é um ânion, ele ganhou mais 2 elétrons e ficou com 18 elétrons. Mas por curiosidade, vamos fazer do enxofre elemento, tá? Elementar mesmo. Camada K, a gente vai ter 2 elétrons. Na camada L, 8 elétrons, como a gente viu, já temos 10. Sobrou 6, lembrando que esse enxofre tem, o número atômico é 16, ele tem 16 elétrons.
Então, na camada M, eu vou ter 6 elétrons, né? Eu posso colocar 6 sem problema, porque ele está abaixo dos 8, a última camada. Agora, veja bem, o enxofre agora é íon, 2 menos. Número atômico 16, 2 menos. Veja bem, a camada K, ele vai ter 2 elétrons. Beleza. Camada L, também 8. Só que agora, sobraram 8. Na camada M, ele vai ter 8 elétrons. Olha que interessante que ele assumiu a configuração de gás nobre com 8 elétrons da última camada, com um octeto completo. E aí eu digo para vocês, essa é uma das formas mais comuns de a gente achar enxofre, na forma de enxofre metálico, tá? Principalmente com ferro, tá? Perdão. Sulfeto ferroso ou até o próprio sulfeto férrico, tá? Porque ele, quando está nessa forma de ânion interagindo com o cátion, a gente depois vai ver isso daí com mais afinco, ele está na forma mais estável dele, ele gosta, porque ele está com 8 elétrons na última camada. Então, isso daqui vai fazer a gente entender muita coisa. Como eu falei para vocês, o modelo de Bohr, o modelo de Rutherford-Bohr, sendo mais exato, ele vai trazer muitas coisas que vão explicar 90% das coisas que a gente vê na química. Obviamente que outras coisas a gente vai precisar mais do átomo de Schrödinger, mas isso vai ficar um papo para depois. Mas se vocês tiverem curiosidade, ou quem for seguir dentro da área aí, né, da área técnica de física e química, vai estudar mais sobre esses assuntos. Pessoal, encerramos por aqui a aula de hoje, né? Foi um pouco extensa, mas foi bem proveitosa. Eu acho que eu quis deixar isso muito bem consolidado, porque a partir de agora a gente tem que estar com essa informação muito bem consolidada para continuar no nosso curso, ok? Quem quiser, por interesse apenas, eu vou cobrar apenas o átomo de Bohr para vocês, já vai nos resolver nossos problemas. Mas quem quiser, né, entender um pouco mais sobre a continuação dessa história, né, a evolução da mecânica quântica através do átomo de Schrödinger, a teoria e as equações de Schrödinger dos orbitais atômicos, recomendo 3 vídeos aqui. Então, primeiro vídeo aqui é sobre a teoria de Schrödinger, do professor Sandrão, muito bom, inclusive. Quem puder se inscrever lá no canal dele também tem muito material de química interessante. Então, daí é para vocês verem, tá? Por vocês mesmos, quem tiver curiosidade. Sobre o princípio da incerteza de Heisenberg, que é citado no vídeo do Pedro Lois, esses 2 próximos vídeos, né? Saiu errado aqui é terceiro, né? Não é segundo. São 2 vídeos do canal Ciência Todo Dia, lá do Pedro também, mas aí é pura curiosidade para quem se interessar, quiser saber mais um pouco sobre o princípio da incerteza de Heisenberg. E o gato de Schrödinger. Esse gato de Schrödinger é um experimento mental que o Schrödinger fez para entender o famoso estado de superposição na química, na física quântica. O estado de superposição, você vai ver quando ele falar sobre o princípio da incerteza, você vai entender o que é, e vocês vão ver como Schrödinger criou um experimento mental para fazer a gente entender o que é esse princípio da superposição. Isso tem a ver com a questão probabilística da mecânica quântica, inclusive, que foi falado no vídeo lá, que isso incomodava Einstein, né? Porque Einstein dizia que Deus não joga dados. Essa questão de você ter probabilidade, a gente nunca sabe onde está um elétron, a gente sabe a probabilidade que ele pode estar, maior probabilidade que ele pode estar. Então, é impossível eu saber onde está um elétron nesse momento. É muito louco pensar isso, mas é assim, tá? Então, aí isso incomodava muito o Einstein, inclusive sobre a questão do efeito fantasmagórico de campo, né? Que é uma coisa que tem a ver com o spin do elétron. Quem quiser se interessar sobre esse assunto, veja. Mas a mecânica quântica é uma bela viagem, tá? E eu concordo com o Pedro, eu acho muito bonito quanto a gente consegue fazer tanto avanço aí na ciência, mesmo com um negócio que a gente não consegue entender muito bem, que é muito abstrato. Mas vale a pena ver o experimento do gato de Schrödinger, que é muito interessante para ver como ele criou um experimento mental para resolver esse imbróglio aí, tá? Então aí as nossas referências, tá? Agradecendo mais uma vez aí ao Pedro por ter feito esse material maravilhoso. Não esqueça lá de se inscrever no canal dele e dar uma sacada, que tem vários vídeos interessantes, inclusive do nosso cotidiano, assim, tá? Então, encerramos por aqui. Foi muito bom estar com vocês aqui mais uma vez.
Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Não esqueçam de acessar a nossa plataforma para ver o nosso material lá. E estudem, tá? Leiam um livro, vejam, pesquisem material. Eu acho que é um assunto muito interessante. A gente se vê na próxima aula e fiquem com Deus, fiquem bem. Tchau, tchau. Até a próxima.